Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que você esteja na paz de Deus. E estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos a nossa lição da Escola Sabatina. Essa semana estamos estudando a 12ª lição da Escola Sabatina. E para recapitularmos aqui, para estudarmos juntos aqui, nós temos hoje aqui dois amigos, né? Eu tenho aqui à minha direita o pastor Mateus Mota, que está vindo nos visitar aqui nesta manhã, né? E ele que é departamental de Escola Sabatina, Ministério Pessoal e ASA. Isso. Bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Rogério, também Marcos, pelo convite de estar aqui. É um privilégio estar aqui na Central de Catanduva para estudar a Palavra de Deus. Eu espero que você aí, na sua casa, você possa ter um encontro com Jesus. Isso. E eu tenho aqui à minha esquerda, Marcos Garcia, que é o nosso diretor da Escola Sabatina local aqui. Bem-vindo mais uma vez, Marcos. Um bom dia para você, uma boa tarde, você que nos acompanha aí. É uma bênção, uma alegria, um privilégio a gente poder estar reunido novamente para o estudo da lição da Escola Sabatina. É uma alegria você poder separar o teu tempo para estudar a Palavra de Deus. Que o Espírito Santo esteja conosco e contigo neste momento. Isso, nós temos aí alguns minutinhos e nós queremos aí ganhar tempo estudando a Palavra de Deus, tá? Então você é bem-vindo, você pode colocar os seus comentários aí no YouTube, Facebook. É uma lição gravada, sim, é verdade, mas você pode deixar, de repente, os seus comentários ajudam aí que outras pessoas também estejam aprendendo da Palavra de Deus, tá bom? E vamos lá então, o tema da lição dessa semana é Esther e Mordecai. Ou seja, nós estamos estudando aí sobre o livro de Esther, tá? O verso para memorizar aqui não está no livro de Esther. Verdade. E livro de Isaías. E ele fala assim: farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Isaías 49:6, aí a segunda parte do versículo. Por que esse versículo veio aqui? Se a gente vai falar sobre Esther e Mordecai, por que estamos falando de Isaías, o livro de Isaías? O que vocês acham aqui já de início? Olha, o que eu percebo aqui dentro do livro de Isaías, essa mensagem, e o link que é feito em Esther e Mordecai, é a prova que, por mais que nós estamos fora de nossa cultura, estamos às vezes vivendo ali com gentios, com pessoas diferentes, nós somos chamados para ser luz. E essa é uma mensagem escrita em Isaías, mas que ela pode ser aplicada em qualquer história, especialmente em Esther e Mordecai. Aqui nós vamos ter a grande prova de pessoas que viviam em outra cultura e como eles foram usados por Deus para de fato levar uma mensagem de salvação. Marcos, você ia falar? Com certeza, né? Né? Você sabe, e para os meninos que acompanham a gente na classe de professores, sabe que eu gosto de escolher uma palavra da lição dessa semana. E para mim a lição dessa semana é luz. Legal. É a palavra que nos chama a atenção é que a gente pode ser luz. Paulo usa esse texto de Isaías, lá em Atos, eu até anotei aqui, é 13:47, quando está ele e Barnabé em Antioquia, e os gentios ficam abismados quando falam assim: rapaz, então todo mundo pode ser luz? Pode, até você que está aí pode ser luz. Já pensou que bênção? Nós aqui sentados aqui nesta tarde, podemos ser luz na glória e no trabalho de Deus, é uma alegria. Então, Esther e Mordecai é uma história de que eles foram luz. E a lição dessa semana mostra para mim e para você que nós podemos ser luz, independentemente de onde estejamos. Exato. E não é à toa que a própria imagem aqui da lição aqui é um farol, né? Uhum. É isso mesmo. Se o Marcos escolheu aí a palavra luz, acho que realmente cabe bem aqui na lição que estudamos essa semana, né? Vamos lá. Estamos falando do povo judeu, alguns judeus, que estavam realmente fora. Eu não sei qual o motivo, dá a impressão que alguns ficaram, né? Alguns voltaram e outros ficaram lá. E estavam ali agora em Suzã, certo? Não sei, eu não consegui encontrar o motivo, se vocês têm alguma coisa de motivo, por que tinha um grupo lá de judeus em Suzã que, não sei se tinham se adaptado, resolveram ficar, né? Mas estavam vivendo ali, Império Medo-Persa, né? Isso. Certo? E aí começa a acontecer algumas coisas nessa cidade.
É isso que vem falando aqui. Quem que era Mordecai e quem que era Esther? O que vocês podem falar assim, para a gente introduzir já o assunto aqui da lição? De maneira bem assim, prática e direta ao ponto, eles eram judeus que viviam numa terra estranha, né? Era comum, de fato, em todas as questões que quando o povo judeu se tornava escravo, alguns voltavam para sua terra, outros ficavam por ali ainda, né? Aqui a gente não tem muitos relatos, e também agora me foge um pouquinho do contexto histórico 100%, mas o que nós sabemos 100% de fato é que Jerusalém, Israel não tinha sido reconstruída ainda, né? Então eles viviam ali dentro desse exílio. E Mordecai, ele vivia ali, tinha seus trabalhos, seu dia a dia, e o texto de Esther também não fala, mas possivelmente seus pais já tinham morrido. Então o seu primo Mordecai cuidava ali, então, da sua prima, como se fosse de fato a sua filha, né? Isso, perfeito, é isso aí. Para a gente contextualizar historicamente, nós estamos aqui no ano mais ou menos 475, 476 antes de Cristo. Então, o retorno de Zorobabel, o livro de Esdras, por exemplo, quando eles voltam, é por volta do ano 530, 500 e alguma coisinha. Só que a gente tem que entender de que essa aqui é uma história de povos que fazia 130 anos que tinha sido levado cativo. Se ele for levado no ano 605, 175, 130 anos mais ou menos. Então, é a história de vida de avós, de bisavós, às vezes, avós, pais. É uma história de vida. Ninguém, você não vai abandonar a tua casa por causa de qualquer motivo. A gente se relaciona aí, a lição dessa semana vem falando isso aí. Que, infelizmente, nós nascemos no mundo, mas não precisamos ser do mundo. Essa é a realidade. Por isso que sejamos a luz do mundo. Então, eles acabaram se acostumando e vivendo naquela realidade, que às vezes eu e você vivemos na realidade, num serviço, num trabalho, no dia a dia da nossa vida, acabamos nos envolvendo com o mundo. Mas a lição vem falando que é para não pertencer ao mundo. E a gente vê de que, às vezes, infelizmente, a lição dessa semana vem falando isso aí, de que às vezes a gente se envolve tanto que chega em situação que a gente tem que tomar uma posição. E aí é a hora que a gente começa a ser a luz do mundo. A gente tem que tomar cuidado, de se envolver, mas não se converter, vai se amoldar, como diz Paulo em Romanos 12. Verdade. Bom. Então, ou seja, nós somos especialistas em se adaptar a algumas situações. Mesmo estando fora da nossa terra natal, vamos falar assim, aqui no caso do povo judeu aqui, se adaptou, resolveram ficar lá, estavam lá morando tranquilos ali. E aí chega uma situação onde surge um evento, né? Vasti, que era a esposa do rei Assuero aqui, né? Foi deposta, foi rejeitada por um motivo. Vocês lembram aí o motivo ou não? Porque ela não quis ir na festa. Isso mesmo. O rei chamou e ela não quis ir. O rei chamou ela, dá a impressão que é para mostrar a rainha, né? Isso aí. Existem algumas interpretações sobre isso aí, não existe nenhuma prova concreta sobre qual é a afirmação. Alguns comentários da Babilônia, alguns comentários antigos que chamam de Targums, dizem que provavelmente queria que Vasti se mostrasse indecente. Esse é um comentário, então Vasti não quis ir. Mas o comentário bíblico adventista comenta de que ela, e até o final do capítulo 1, Vasti também naquele mesmo dia dava uma festa. Final do capítulo 1 não, capítulo 1, versículo 9. Mulheres, né, do reino, dava uma festa para as mulheres daqueles que estavam na festa com o rei. E Vasti falou, então essa é uma das hipóteses. Vasti olhou e falou, pera um pouquinho, não. Tá achando que eu sou trouxa sua? Não, eu estou fazendo a minha obrigação, você faz a sua obrigação. Isso tornou o rei revoltado. Então a gente vê que de uma situação simples, mundana, virou um problema gigantesco. Então a gente não pode achar que meu mundo vai bem para o resto da vida. Não se acomode não, porque uma hora ou outra você vai ter que mostrar a tua luz. Uma situação corriqueira, uma mulher que não tinha nada a ver com o reino judaico, toma uma decisão simples, não vou, e isso interferiu para a morte dos judeus lá para frente, alguns anos mais à frente. Bem colocado aqui. E nós vamos passando então esse cativo em uma cultura estrangeira. Muitas vezes nós não estamos numa cultura estrangeira aqui, mas estamos em ambiente às vezes que não é o nosso, né? Quando a gente fala aqui no nosso, porque a gente, de repente você vai em alguma cerimônia, alguma coisa que não é o nosso dia a dia. E aí como a gente deve se comportar aqui diante dessa situação? Porque, Marcos, você falou agora há pouco aí
que uma hora ou outra você tem que mostrar quem é quem. A luz tem que De que brilhar. lado exato. A luz, né? Mas eu já estou buscando aqui uma informação que Mordecai, quando ele fala para Esther, ele fala assim, ó, não fala de que povo que você é, não fala, vamos falar assim, não fala de que religião que você é, trazendo para nós hoje, tá? Isso aí. Não fala que religião que você é, apenas vai, fique quieto quanto a isso. Esse é um conselho para nós hoje? Ou que situação podemos usar isso? Olha, eu achei esse ponto muito interessante, porque o que Mordecai ele quer trabalhar com Esther é uma estratégia para ter, de fato, um fim proveitoso, né? Por mais que nós vivamos numa cultura cristã no Brasil, nós temos dentro mesmo da cultura cristã diferenças muito grandes. A gente vê num país que tem tantas denominações diferentes, né? Quando a gente vai falar sobre religião, parece que a gente está falando com uma pessoa que tem a Bíblia igual a nossa, mas que crê num Deus completamente diferente. E se você não trabalhar com uma boa estratégia na hora de pregar o Evangelho, aquilo pode ser determinante para a salvação daquela pessoa ou para a perdição daquela pessoa. Da mesma maneira que com Mordecai e Esther, funcionava que se ela agisse de uma maneira errada, diferente, aquilo poderia determinar o fim do povo judeu. Eles poderiam ser exterminados. Então aqui você tem a fé, você tem a verdade, você tem que pregar, mas o jeito certo de pregar é extremamente importante. A gente vê o dom do discernimento fluindo aqui, né? Que é um dos dons do Espírito Santo. Discernimento, para quem trabalha na marcenaria, talvez sabe muito bem que é saber o que é o cerne da madeira, onde termina a casca e onde começa o cerne, onde começa o miolo. Então, como para mim a lição dessa semana fala sobre luz, a gente vê de que se for umas trevas muito tenebrosas, você raiar com uma luz ali de repente, Uma luz muito forte, aquilo atrapalha, ofusca os olhos. E em vez de beneficiar, incomoda. Aqui o que Mordecai está querendo falar para Esther é falar, calma que não é hora de mostrar a sua luz, ainda não há um momento ainda, certo? Então, às vezes a gente tenha que mostrar a nossa luz através das obras, através das nossas atitudes, começando a brilhar aos poucos a nossa luz. A gente não pode chegar já ligando o holofote na cara dos outros, daí o sábado, não sei o que. Calma, eu sei que é verdade, é uma luz verdadeira, é a lâmpada para os nossos pés. Mas tem que ir um pouquinho mais calmo e tranquilo para levar essa luz adiante. E essa inspiração aqui, de Mordecai aqui, que às vezes nos pesa muito na hora de a gente falar da palavra de Deus. Porque às vezes a gente dá bibliada nos outros com a luz de Deus, com a lâmpada para os meus pés, com a palavra de Deus. E a gente dá bibliada, em vez dessa luz servir de benefício, serve de malefício, às vezes, no nosso levar o Evangelho. Posso fazer um comentário? Sim, lógico. Quando, lendo essa lição aqui, eu achei muito curioso quando falou dessa ilha, né, britânica, Pitcairn. Nem sei se se expressa dessa maneira, de fato, o nome dela. Mas que ali diz que todos são adventistas, né? Isso. E aí eu fiquei assim pensando, até coloquei para pesquisar mais a fundo depois, como que foi a chegada do Evangelho ali naquela ilha? Quem que pregou ali? Como que essa luz foi espalhando para que todos se convertessem? Agora que todos são conversos, como será que é o trabalho deles para que outros mais possam conhecer também a verdade? Eu faço uma aplicação parecida com essa ilha na minha vida particular. Sendo filho de pastor, eu sempre cresci num ambiente adventista. Então eu tive o privilégio de praticamente nascer na igreja. Eu nasci no hospital adventista, pude estudar em todos os colégios adventistas. A minha formação universitária, teologia, foi feita numa universidade adventista. Então nós sempre vivemos naquela bolha que aqueles que estão mais próximos são pessoas também adventistas. E agora eu tenho o privilégio de estudar psicologia. E eu estudo agora aqui em Rio Preto, na faculdade UNIRP. E é um contexto onde o único adventista sou eu. Eu tenho um outro pastor evangélico ali na minha sala, mas quando você fala um pouco assim sobre religião, por mais que tenham pessoas religiosas, a maior parte diz assim, eu sou da tal igreja, mas não sou praticante. E aí como você vai trabalhar para de fato pregar o evangelho ali? Por dois motivos. O primeiro motivo é porque a cultura daquele ambiente não é uma cultura religiosa. São pessoas que pensam muito diferentes de você. O segundo ponto é que será que eles estão realmente preparados
para ouvir tudo o que você tem a dizer? O que o Marcos falou é verdade. Será que a luz, se for escancarada ali, não vai cegar eles a ponto de se afastar daquilo que é a verdade? Então nós precisamos, pela nossa influência, pelo nosso jeito, procurar ali estratégias para aproximá-los da verdade. E aí o que eu quero iniciar dando um pequeno exemplo. Eu tive assim vários privilégios no estudo da psicologia. Comecei ali em São Carlos, fui para Ribeirão, agora aqui em Rio Preto, nessas mudanças pastorais. Mas, por exemplo, em Ribeirão Preto, eu lembro que um dia uma professora me procurou para pedir uma oração. E ela disse que o meu comportamento em sala de aula mostrava que eu era aluno diferente. Então, só o fato de eu não tive que ficar pregando para ela, eu não tive que abrir a Bíblia na sala de aula, só o jeito de agir já mostrou para ela algo diferente. É a luz que ela conseguia ver. É isso aí. Essa que é a diferença. É. Por isso que até a pergunta aqui da lição de domingo, né, a pergunta número 1, foi para a gente ler Daniel, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 6. É só um detalhe que me chamou a atenção, que são, primeiro Daniel capítulo 1, são jovens de 17 anos. É isso aí. Daniel capítulo 3 são homens de 43 anos. Daniel capítulo 6 é um senhor de 83 anos, 85 anos. Aqui está mostrando que a tua luz pode brilhar em qualquer estágio da sua vida, da sua idade. Independentemente de quantos anos você tem, fala, mas eu sou ainda uma mocinha, um mocinho de 16 anos, pode brilhar. Como o pastor disse, um brilho, uma luz que os outros consigam ver. A gente fica muito preocupado de querer levar o holofote. Não, leva a velhinha. Ilumina um pouquinho só, já está, é o princípio. E aí uma coisa que a gente pode falar e falar para você, meu querido, é que se você está determinado a ser fiel a Deus, não importa o que vai acontecer, quais são as circunstâncias, quais são as pressões, se você está determinado, você vai conseguir. Aí você vê a própria história de Daniel, na juventude, na vida adulta e na velhice, né? Vamos falar assim. Sempre. Ele estava determinado a ser fiel. Sim. Né? E isso faz toda a diferença. O pastor Mateus falou aqui também. Faz toda a diferença porque alguém vai estar observando. É isso aí. E quando eu entrei na faculdade, já o pastor falou, quando eu entrei na faculdade também, um dos professores falava assim, não importa quem você é, o que você está fazendo. Tem sempre alguém observando como você faz. Sim. E aquilo eu gravei muito aquilo, porque ele repetiu, por 2 anos você foi professor na faculdade, e ele repetiu algumas vezes isso. Não importa o que você está fazendo ou como você está fazendo, tem sempre alguém observando como você faz. Isso é interessante porque, bom, nós somos cristãos, somos membros da igreja adventista, pastor da igreja adventista, não é? Então, o que as pessoas olham quando que as pessoas percebem quando olham a gente fazendo alguma coisa? É a questão aqui, que veio aqui falando, porque você vai perceber que tanto Esther como Mordecai, eles tinham um estilo de vida, e a gente aqui já traz isso para a gente. Tinha um estilo de vida que era correto, fazia as coisas corretas, fiéis aos princípios, assim eu imagino dentro do próprio relato, né? A gente vê aqui que as leis, né? As leis cercavam eles, cercavam essas pessoas, mas eu até vou comentar de novo, que é Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, diz Paulo. O conformeis esquematizou em grego, né? De esquema. Não entrei no esquema desse mundo. Não vai fazer a mesma coisa que esse mundo está falando, no mesmo esquema, na mesma forma desse mundo. E conformeis é com a mesma forma, não pega a forma desse mundo. Seja diferente, que é o que aconteceu na experiência do irmão aí, e infelizmente, graças a Deus, para quem decide ser cristão e levar a sua luz, sempre alguém vai falar, você parece que tem não é o mesmo esquema do mundo não, você está fora desse esquema, está num esquema diferente. Qual que é o teu esquema? Porque ele vê a luz diferente brilhando, independentemente de quais sejam as leis que regem ao nosso redor. A lei principal é a lei de Cristo, é isso que a gente vê na lição dessa semana aqui, é a luz maior. Ainda pegando esse gancho, o que eu acho muito interessante é que, olhando para Mordecai e Esther, talvez até puxando uma palhinha mais para Mordecai, essa questão de entender quem ele é, entender essa luz que eles precisam ser e ter essa vida intencional. Então você vai vendo ali, quando tem um encontro de Esther e Mordecai durante todo o livro, eles têm um bate-papo que é realmente um bate-papo técnico, de estratégia. Vamos fazer assim, vamos fazer assado, esse é o jeito, essa hora, esse é o momento.
E uma coisa muito importante de você entender quem você é dentro de uma outra cultura, também ligada à lição, é essa pergunta: quais são os desafios da sua fé na sua própria cultura? E como que você reage a eles? Porque eu tenho essa experiência de ser filho de Deus. Como eu disse, eu nasci num lar adventista e tudo mais. Mas agora que eu estou, entre aspas, no mundo, né? Uma faculdade secular como exemplo, quais são as influências dali que poderiam mudar a minha fé? Poderiam apagar a minha luz? As trevas começaram a habitar no meu coração. E aí, ainda usando a história de Daniel, quando nós lemos o verso 8, em algumas traduções diz assim... Verso 8 de Daniel, capítulo 1, o verso 8. Verso 8. Diz assim: resolveu Daniel firmemente em seu coração, em não se contaminar com as iguarias do rei. Então, é um compromisso que você faz aonde? No seu coração. É um compromisso de vida, dentro desse crescimento, desse desenvolvimento espiritual. Então, se eu entendo que eu estou agora saindo da minha cultura religiosa, cristã, saindo da minha igreja, estou indo para pregar o evangelho no mundo, eu vou encontrar-me com pessoas que pensam muito diferentes do que eu. E pode ser que alguma hora até eles apresentem alguma coisa que venha colocar minha fé em xeque, venha criar alguma dúvida. Mas eu preciso estar firmemente no meu coração comprometido com Deus, comprometido com a pregação, comprometido com o meu testemunho e procurando realmente as estratégias para que eu possa pregar e nada venha abalar a minha fé. Então nós encontramos Esther e Mordecai, pessoas comprometidas e de maneira nenhuma, pelos desafios que eles enfrentaram, tiveram a sua fé abalada. E não é, eu imagino assim, não é porque de repente resolveram não falar de imediato? Não é para falar nunca. Não é para falar nunca, né? É porque existe cristão 007, que ninguém sabe. Isso aí. Esse é escondido de todos. Rapaz, nem Bíblia o cara não usa, no celular é escondido no aplicativo também que ninguém sabe, ninguém vê. Então eles não eram 007, eles só não usaram o momento certo, só escolheram o momento certo de levar a luz. Que é o que o pastor falou da estratégia, né? Justamente. Não é porque você é cristão, você tem que pregar que você vai sair, né? Simples como uma pomba, esperto como uma serpente. Exatamente. Talvez esse deveria ser o foco, aliás, o pilar de nosso conceito na hora que fosse levar o evangelho adiante. Quando a gente pega a nossa lição aqui, a lição de segunda-feira que fala vivendo num palácio estrangeiro, eu fiz essa observação. Eu coloquei assim, você tem esse momento da estratégia. Logo depois, você tem que ter o momento da ação. Então, você sabe aonde você quer chegar, você fez o plano, tudo, fez ali bonitinho, agora vai ter a ação. Agora, em cima de tudo isso, confiança em Deus. O que eu percebo muitas vezes na prática, até mesmo ligado ao ministério pessoal, eu encontro irmãos que são assim. Eles estão a vida inteira fazendo estratégias. Então discute os planos da igreja, se a igreja fosse assim, se a igreja fosse assado, se fizesse tal coisa, tudo ia prosperar. São boas ideias, mas boas ideias sem colocar elas em ação, não viram o quê? Não viram nada. Outra coisa importante, mesmo depois que você coloca em ação, se existe uma frustração ou algo sai um pouquinho dos planos, nós não podemos nos desmotivar. Então vamos recalcular a rota. E outro erro muito comum é nós criarmos uma boa estratégia, até termos uma boa ação, mas tudo isso sem Deus. A pregação do Evangelho sem Deus é impossível ter êxito. Então às vezes nós estamos trabalhando, fazendo programas, fazemos eventos, às vezes a gente termina um sábado e fala assim, nossa, estou terminando o sábado só o pó. Mas a gente trabalha e não tem êxito nenhum. Por quê? Porque mesmo tendo boas ideias humanas, até com valores bíblicos verdadeiros, sem a confiança em Deus e sem o poder dele, nada nós podemos fazer. Eu vou aproveitar o gancho do pastor e usar para algo mais pessoal. Isso a gente vê. Eu ouvi um comentário uma vez que falou assim que liderança adventista parece índio, só vive em rodinha, mas não sai para a guerra nunca. Só fica em rodinha, reunido, só rodinha, essa é uma realidade. Mas algo mais pessoal, a gente faz tanta estratégia na vida, está terminando o ano. Para você que vai acompanhar essa lição, já a última semana, penúltima semana, nós estamos na penúltima semana desse ano. Você já está fazendo estratégia para como começar o ano que vem.
vai querer mudar tudo na sua vida. Mas se não tiver ação, e estamos falando principalmente de mudar tudo na sua vida em parte espiritual, principalmente naquilo que você mais sofreu esse ano. Você está fazendo, não, esse ano eu vou começar a estudar, fazer o ano bíblico, vou começar a estudar a lição da escola sabatina, vou começar a ter mais contato, comunhão com Deus. É uma boa estratégia, maravilha. Só que Satanás é astuto para querer tirar os planos de nosso, deixar os planos do nosso papel gigantescamente. Então, vai chegar uma hora ou uma outra, que você vai ter que pôr em prática esses planos aí. Isso, perfeito. Então, talvez até mesmo por esse comportamento, por esse estilo de vida, que Esther foi escolhida, né? Para ser a rainha ali. Engraçado é que, estudando essa semana, a gente lembra aí, o livro de Esther não fala o nome de Deus. É isso mesmo. Não. Né? Em nenhum momento você vê assim, e Deus fez isso, mas você percebe que Deus estava conduzindo as coisas. Então, na nossa vida, na sua vida, meu querido, tipo assim, parece que eu não estou vendo Deus, não estou percebendo, não é coincidência, não é sorte, às vezes é providência de Deus, e você, tudo aconteceu acidentalmente. Não. Então, aqui deixa bem claro para a gente, mesmo lá não mostrando assim, a Deus aqui, falando o nome de Deus, que Deus agiu, você vê Deus agindo por trás de tudo isso. É isso mesmo. Né? Deus cuidando de cada detalhe e conduzindo. Aí você vê quando a questão que estou lembrando aqui de Mordecai. Ele tem um problema. Qual que é o problema? Por ele ter resolvido estar determinado a ser fiel a Deus, ele começa a incomodar algumas pessoas. Isso mesmo. Por quê? Vamos lá. Alguém chega... Antes de você ir lá. pode O cara já está pulando, está com pressa, mas é que a hora voa, né? Que esses caras falando. A gente tem um tempo contado, senão atrapalha a nossa programação. Mas a gente vê aqui de que às vezes a gente faz muito planos e às vezes a gente é forçado, porque vê na Bíblia que foi levada. Esther foi levada, Radassa foi levada. Sim, sim. Não me lembro o verso agora não, mas acho que versículo 8. Versículo 8 você vai ler na sua Bíblia, foi levada. Então a gente vê que às vezes a gente faz plano, que é o que vai acontecer com Mordecai, agora depois você já pode puxar. Você vai ver que uma hora ou outra, se você não for por livre, por espontânea vontade, se você já está dando autoridade para que o Espírito Santo trabalhe, uma hora ele vai usar alguém para te levar, para você tomar uma posição verdadeira com isso aí. E aí, só para aproveitar o comentário, por que eu acho que a palavra dessa semana é luz? Porque a palavra bela, em hebraico aqui, que ele diz que um dos adjetivos, né, um dos dois adjetivos de Esther, que ela era bela, linda e maravilhosa, a palavra que está traduzida para o português, a minha versão está traduzida que era uma jovem bela e de boa aparência, é Yafat Tohar. Yafat é brilho, é luz. E que depois nós vamos ver essa palavra, e o próprio, um dos articulistas, que são vários articulistas nesse trimestre, vai usar de novo essa palavra como milagre, que milagre também é Moafet, ou Moafote, que é da onde vem esse brilho, de onde vem essa luz. Então a gente vê de que Cristo está fazendo um milagre na nossa vida, está mostrando luz para mim, para você. Talvez essa lição da escola sabatina seja uma luz para você fazer estratégia, ou para você pôr em prática alguma estratégia sua. E Deus vai fazer milagres na sua vida, mas está esperando a gente tomar uma posição. Se você não tomar uma posição por bem, meu amigo, Deus vai ter que esforçar isso antes que seja mais tarde para você. Então vamos lá. Voltar para Mordecai. Mordecai. Ele, por ter decidido ser fiel a Deus, alguém chega em Amã. Isso. Primeiro os amigos pegam e falam assim: por que você não se dobra, Mordecai? Por quê? Essa tua luz aí está atrapalhando a gente dobra e você não dobra, por quê? E justamente a questão aqui, parece uma coisa boba, né? Simples, né? Não estava reverenciando ali o homem do rei. Porque Amã tinha sido colocado ali, ele usava até o anel do rei ali, né? Sim. Representante do rei. Representante, então, o homem do rei, né? Era o homem ali de referência. E prestar reverência a esse homem. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Isso influencia, isso teria consequência na questão de adoração a Deus? E aí, agora?
Porque dá a impressão aqui que Mordecai ele não prestava essa reverência a Amã, porque tinha alguma coisa por trás disso. Sim. Ou eu estou errado aqui no meu ponto de vista? Pode falar, pastor. Ó, eu vejo 2 pontos muito fortes aqui. Até fazendo esse link com a questão do nome de Deus não aparecer aqui no livro de Esther, é interessante porque nós conhecendo a Deus, sabendo que Ele é e como Ele age, ao ler o livro de Esther, mesmo não lendo o nome de Deus, a gente sabe que Deus estava ali. Sim. Ele estava no controle. Depois que a história se termina, e hoje nós já sabemos todos os capítulos dessa história, nós podemos perceber o que você disse. Em todos os momentos, Ele sempre esteve no controle. Qual que é a mesma aplicação que eu faço na vida específica de Mordecai? A questão do caráter de Mordecai é tão formado, alicerçado nas verdades divinas, que todos aqueles que estão ao seu redor, mesmo sem ele era judeu, eu sabia disso, mas sem ele expressar alguma coisa abertamente, as pessoas sabiam que ele era temente a Deus. Então isso também ocorre em nossa cultura, né? Às vezes no trabalho, no futebol, algum lugar, as pessoas só de olharem para nós já veem que nós somos o quê? Diferentes. E às vezes ser diferente, executando o bem, isso cria inveja. Assim, caramba, essa pessoa é melhor que eu. E a Amã sentia isso. Porque Mordecai, ao longo da sua vida, você vê assim, um bom estrategista, alguém que buscava sabedoria, alguém que tinha sua disciplina em ser temente a Deus. Não se ajoelharia a uma outra pessoa, a um outro ser que não fosse a Deus. Então, mantendo aquilo que era seu caráter, a sua convicção. E em outros momentos da história aqui, a gente sabe que quando as pessoas tramavam contra o rei, quem trouxe ali luz sobre esse fato foi Mordecai. E isso também desperta inveja dos outros, né? Pô, olha só, o rei está olhando para ele e, poxa vida, o rei está gostando mais dele talvez do que de mim? Será que alguma hora ele vai dar mais autoridade a ele do que a mim? Então, Amã, ele começa a tentar criar estratégias para sabotar a vida de Mordecai. E o único jeito de Amã fazer isso é trabalhando aonde? Na sua fé. E aí envolveu todo o povo, não só Mordecai, né? Uhum. Era todo o povo judeu que estava ali. Pode Então, falar. a gente vê que o nome de Yahvé, de Yahweh, não aparece nenhuma vez. Nem Adonai, nenhuma vez nesse livro. Mas as pessoas mostravam que criam nesse Deus. É isso aí. Então, às vezes, era menos fala e mais atitude. Então, se a gente vê Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, talvez seja isso que eles estavam esperando. Eu creio no Deus do invisível. Eu não estou vendo, ele não está nem escrito aqui, eu não preciso nem escrever dele, mas eu creio nele. Eu não preciso ficar falando muito dele. Eu sou crente, aí eu sou adventista do 7º dia, eu guardo essa... Não. As atitudes e menos palavras. Sim. Nós temos vivido de muita palavra. Falar muito, é porque as atitudes têm algum problema. Tem, né? você está precisando mostrar quem é, porque não está conseguindo mostrar quem é. Essa talvez seja a realidade intrínseca nesse livro aqui. Agora, um outro ponto importante ainda nessa linha de raciocínio é que você poderia falar, mas pastor, que coisa tão besta, né? Tipo, só ficar de joelhos ali, uns 10 segundinhos, né? Passaria e estava tudo certo já, né? E o detalhe é que ele não se prostrava e nem se inclinava, diz a Bíblia. Ele não dava nem uma dobradinha. Pode continuar. Então, assim, ele tinha essa convicção dos seus valores, das suas verdades, daquilo que é temer a Deus, de maneira tão intensa no seu coração, que ele não faria nada para justificar um erro. Então ele poderia falar, Deus, olha só, o Senhor me conhece, sabe que eu estou numa terra estrangeira, então deixa eu dar um jeitinho aqui agora só, um pouquinho, rapidinho, está tudo o quê? Está tudo certo. Mas não, quem é fiel em todas as coisas, quem se compromete no seu coração em não se contaminar com esse mundo de trevas, não pode dar jeitinho em nenhuma situação. E é por isso que na lição ele traz assim, quais são as maneiras pelas quais nós podemos ser testados como Mordecai? Como nós devemos agir diante dessas provas? E eu fico pensando muito nos nossos jovens e também nossos adultos que trabalham. Então poderia falar assim, poxa vida, eu só tenho que trabalhar 1 horinha no sábado. Eu vou guardar 23 horas no sábado, mas é só 1 horinha a mais. Será que Deus não vai entender isso? Já você começa a questionar aquilo que são os seus valores. Na parte jovem, né? Poxa, mas
é só uma horinha na sexta-feira à noite ali, é uma aula, senão eu vou bombar nessa matéria, ou talvez, dependendo da cidade onde você mora, né? Eu não vou nem poder fazer esse curso, né? Porque esse curso é até à noite. Será que eu abro mão do meu trabalho, dos meus sonhos, dos meus planos, por amor a Deus? Aí nós percebemos aqui que Mordecai e Esther, claro, também, eles estavam dispostos até perder a vida por aquilo que eles acreditavam. Então não importa o teste que nós vamos passar, se realmente nós estamos convictos naquilo que nós acreditamos, devemos ser fiéis até o fim. Não vou falar mais não vai dar tempo. Não, pode falar, velho. Não. É um jogo de ação e reação. Satanás tem uma ação, qual é a nossa reação? Dependendo da nossa reação, que se torna a nossa ação, Satanás tem uma outra reação. Amã passa e Mordecai não se dobra. É a reação de Mordecai. A ação de Mordecai se torna uma reação pelos seus companheiros, que antigamente era seu companheiro. A gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Às vezes a gente acha que pela pessoa estar do meu lado nesse mundo aqui é meu companheiro. Às vezes não é, não. Às vezes Satanás vai atrapalhar. A gente tem infelizmente dado muito valor para aquilo que não merece o devido valor. Tem deixado família, deixado filhos e dado valor a amigos. Amigos não devemos menosprezar, mas estamos dando valor demais, excessivo, para aqueles que às vezes não merecem tanto valor. E a reação desses amigos foi de denunciar o Amã. Então a gente começa a ver que é um jogo de ação e reação. A ação deles tenebrosa, falsa, e a ação de Mordecai foi verdadeira, justa, fiel, íntegra. Eu acho que a questão aqui para a gente, para você que está nos acompanhando aqui, a gente não deve negociar princípios. Isso aí. Não faz muito tempo, teve um superior, chegou e falou assim: Rogério, você precisaria mudar algumas coisas aí para se adaptar melhor. Aqui a gente olha números, né? Para entrar no esquema. Eu falei assim, olha, eu lembro que eu falei assim, olha, princípios não se negocia. Eu já fui assim, falando assim claramente com a pessoa, e eles já sabiam, né, esse comportamento um pouco diferente. E eu falei assim, olha, mas até aqui, não que sejam números excelentes, né, como alguns lá, mas está dentro do esperado. Então eu vou continuar nos meus princípios aqui fazendo. É lógico que é mais difícil a promoção. Lógico. Talvez. Financeiramente falando é mais complicado, né? Mas acho que coisa de 3, 4 meses depois eu tive uma promoçãozinha. Estou numa outra agência agora, né? Então, aí você vai ver que, de novo, foi apenas uma sorte? Foi apenas uma coincidência? Não. Eu acredito que Deus está por trás de tudo isso, né? Então, assim como aqui o texto, aqui já frisamos isso aqui, se lê Esther, o livro inteiro, eu não falo o nome de Deus ali em momento algum. Nenhuma vez. Mas Ele está se o tempo encontra todo por trás de oculto. Deus ali. Deus oculto. E agindo. Isso. Agindo. Ele é oculto, não quer dizer que ele não esteja, ele só está oculto aos olhos humanos ali. Por isso que na lição vem trazendo essa questão do milagre de Purim e como que os judeus comemoravam essa festa até os dias de hoje, relembrando, né, essa libertação e esse cuidado. Porque é legal você contar essa história, porque quando chega a situação, às vezes nós até questionamos a Deus. A Deus, poxa vida, eu estou sendo fiel a Ti, eu estou honrando aqui, estou mantendo meus valores, meu caráter, dando um bom testemunho. Por que nesse momento de prova, aonde eu poderia receber uma bênção, aparentemente eu estou recebendo uma maldição? Vou segurar, vou ser segurado, não vou ter promoção e tudo mais. Mas depois, quando a gente olha para o passado, a gente percebe a mão de Deus. A gente diz assim, puxa vida, naquele momento lá, por ter mantido meus princípios, meus valores, tudo, agora lá na frente eu consigo ver Deus conduzindo tudo e me dando de fato a bênção. Isso é bom demais. E aí vem o desafio da lição, né? Uma coisa que eu achei fantástica nesse trimestre é que toda lição, toda quinta-feira, nós temos um desafio. E o exercício desse desafio é justamente fazer essa análise das pequenas coisas que Deus faz por nós, e esse reconhecimento, esse exercício de gratidão. Hoje, quando a gente vê até mesmo essa questão da vida emocional,
daquilo que é uma depressão, uma ansiedade e tudo, muitas vezes, claro, são casos clínicos, mas um exercício que ajuda nisso é você ser grato pelas pequenas coisas da vida. Então, às vezes, vem uma situação e a gente fala assim, agora, quem poderá me defender? Aí eu olho para a minha história, eu olho para o meu passado, eu vejo os momentos que as coisas deram certo, de acordo com aquilo que eu queria, ou de acordo com aquilo que era a vontade de Deus. E é interessante isso, fazendo só um fechamento bem rápido também, porque quando nós lemos a história de Daniel, que nós mencionamos aqui, no final, tudo deu certo. Sim. A história de Esther e Mordecai, no final, Deu tudo certo. tudo deu certo. Mas você pega outras histórias, você fala assim, poxa vida, pastor, e a história de Pedro? História de Paulo. Paulo? Posso falar uma coisa? No final, tudo também deu Certo. certo. Porque a morte em Cristo é o quê? É lucro. A morte, convicto, vivendo essa verdade, aceitando a Jesus como Salvador e Senhor, aceitando o seu sacrifício suficiente para remir pecados. Mesmo que as coisas não deem certo aos olhos humanos, aos olhos divinos e espirituais, no final tudo deu certo. Então nós temos que ter essa confiança em Deus e ser grato por realmente reconhecer e saber, né, dessa linda verdade. Exato. Eu vou passando aqui nosso tempo. Mas dá tempo, tem 8 minutos ainda. Dá tempo. Mas eu vou passando aqui o que Você que vai passar para quinta ou quer dar uma passadinha em quarta? Não, quarta-feira aqui, tem Então um vai. detalhezinho aí. Tem um detalhezinho que eu também queria falar. Não, então já fala. Não, pode Manda bala. Fala Vou aí. falar você. Eu puxo. Não, é porque existem na pergunta número 5, é por que foi considerado apropriado para Esther identificar-se como judia naquele tempo. Sabe, existem momentos na vida que não tem mais momento de diplomacia. Chega a diplomacia, agora não tem mais jeito, tem que tomar uma posição. E aí, a posição confortável que Esther se encontrava, que às vezes a gente se encontra uma condição. O Rogério estava falando do exemplo que ele trabalha em outra cidade. Se ele faz alguma coisa, toma uma decisão lá, é entre ele e o chefe dele, ninguém fica sabendo. Mas não adianta a diplomacia, chega uma hora que tem que tomar uma posição, o negócio é o seguinte, para mim não dá, e pronto, acabou. Eu não estou usando o exemplo do Rogério, mas cada um de você que está sentado aí tem uma história também de vida que chega uma hora que você tem que parar de diplomacia e tomar uma posição. E Esther toma essa posição. E o interessante é que no versículo 13, o Mordecai fala do capítulo 4, versículo 13, Mordecai fala para Esther, não penseis, né, que são duas palavras que chamam muita atenção, não pensei você que vai ficar tudo bem para você só porque você está aí no palácio, que não vai acontecer nada. Pode não acontecer agora. Não pensa você que você vai ficar nessa diplomacia, enrolando, embromando. Não pense, essa é uma realidade, e eu estou falando para você que está aí, mas serve para mim, serve para o pastor, serve para o Rogério, serve para todos nós. Não pensemos que onde estamos confortáveis, infelizmente, uma hora ou outra, chega o momento de você tomar uma posição. E aí vem o detalhe, na hora de tomar uma posição, que aí vem o versículo 14, quem sabe, se essa dificuldade, se esse tormento que você está passando, esse teste que você está passando, não seja para você poder iluminar e mostrar a luz de Deus, para onde você vive. Esse aí, capítulo 4, versículo 14 de Esther, você acabou 13, 14, isso, você acabou de citar aí. Então, Mordecai questiona, parece que ele coloca para Esther ali, fala assim, foi para um momento como esse que Deus conduziu todas as coisas para que acontecesse e chegasse nesse momento agora. Para que você agora tenha condições de interceder pelo seu povo. Tá na cara do gol, né? Isso. Exato, é isso aí. Esses caras gostam de bola. É isso aí. Eu gostei dessa aplicação. Então, já está ali agora, é só fazer o gol. Né? Então, e aqui a questão, aí você vai assim, não, ela estava numa vida tranquila, tudo bem e tal. Foi assim, mas você vai ver que tem um momento difícil para ela ali. Chega a hora de parar a diplomacia e tomar uma posição. Fica difícil. É difícil. Para quem está assistindo aí? Às vezes a gente está falando aqui, o Espírito Santo está falando, está na hora de tomar uma posição. Dá até frio na barriga, não dá? Dá medo de tomar uma posição. Você fala assim, eu estou em muita coisa para me pôr em jogo. Imagina para Esther. Uma pessoa, eu vou trazer uma aplicação aqui agora, que me vem na mente agora. A pessoa tem que tomar, ele está ali, o Espírito Santo está trabalhando, ele precisa tomar uma decisão de se batizar na igreja. Isso. E aí, mas ele começa a raciocinar.
mas aí a questão do meu trabalho, eu trabalho de sábado, e até começar a colocar alguns detalhes, a vida, de repente alguns hábitos da vida pessoal, eu vou ter que ter essa mudança radical. Esther ali, ela pede o que para Mordecai? Vai lá e pede para que todos estejam intercedendo, orando, jejuando e orando por 3 dias. Quando eu falei, porque justamente são 3 dias, 3 noites, ela fala, né? Isso mesmo. Então, e eu aqui também vou estar fazendo o mesmo. Eu e minhas servas. Exato. Não é todos que estão junto na minha casa, porque às vezes a gente tem um costume grandioso. Estamos com um problema, eu vou orar. E teus filhos, vai ficar jogando videogame? Para com isso, chama junto, vamos para cá. Vamos orar junto aqui, vamos estudar a Bíblia junto. Que as servas ali, que eram também mulheres escolhidas. Para ser unidas a ela. Isso, exato. Era como se fosse uma continuação dela, né? Isso mesmo. Então, e aí, por que tudo isso aqui? Porque ela havia decidido ir até a presença do rei. E ninguém chegava à presença do rei sem ser chamado. Sim. Era o rei que lhe chamava. E ela era receosa. Então ela fez todo o planejamento, todo o momento de oração, jejum, e ela foi lá e ficou esperando. Então quando o rei viu ela, eu fico ali de frente no trono, né? Aqui é a minha imaginação, de frente do trono, ele vê a rainha ali e ele estendeu o cetro, né? Mas ele poderia ter feito diferente, não poderia? Sim. Já tinha uma outra rainha que tinha dançado já. Então, né? Justamente. Sem ir lá transgredindo a regra. Então, mas ela só falou que não queria ver o rei. Só falou, não vou lá. Não existia uma regra. Aí ir para o rei, ir na presença do rei sem ser convidado. Aí já era morte. Já era lei. Isso aí. Então, isso era lei. E aí você fazia. Podia usar, não, mas a Vasti, né? Já foi deposta por causa de uma coisa muito menor, muito menos grave do que isso. É isso aí. E é bom a gente enfatizar de que Esther já era rainha fazia 5 anos. O rei podia até estar enjoado, falar, não, essa daí já está na hora de eu trocar. É o motivo para trocar. Isso, era um costume da época. Sim. Uma coisa também que poderia acontecer assim, eu estava meditando na lição dessa semana. Você pega Esther, aquilo que o Rogério disse, ela poderia se sentir um pouco cômoda e ter que pensamento. Olha, por mais que estou aqui 5 anos, tudo, olha, foi feito um concurso e a mais bela sou eu. Então o rei vai ter que dar uma boa volta por aí para encontrar outra para competir comigo. Eu sou rainha, eu mando e desmando aqui algumas questões, então eu estou com a minha vida o quê? Confortável. Isso mesmo. Quando nós estudamos todo esse trimestre sobre missão, a gente percebe que ela tem a responsabilidade de salvar a vida do seu povo, daqueles que são os seus irmãos. Então, qual que é a aplicação que eu faço? Hoje, a gente pode cair num erro cristão em que sentido? Olha, eu conheci a verdade, eu vim para a igreja, eu tenho um ar-condicionado, eu tenho um bom pastor, tenho banco estofado, tenho lugar para ir. Eu entrei aqui, eu já me sinto o quê? Salvo. Comigo está tudo o quê? Está ótimo. Está tudo certo. Mas como está a sua família lá no mundo, que ainda não tomou uma decisão, seus colegas de trabalho, seus amigos, os seus irmãos em Cristo, porque são criaturas de Deus também. O que você tem feito então, ou o que você vai fazer, para que realmente eles também não sejam levados ao caminho de morte? Você pode falar assim, ufa, eu estou livre. Eles que se lasquem. Não, daí o Mordecai fala, pense que você vai se salvar? Não, porque aquele que muito tem, muito também será tirado ou cobrado. Então nós, como filhos de Deus, temos que transformar a missão de Deus na minha missão. Quer que eu falo? Vai lá. Mas nós não vamos falar Há 1 minuto ali. Vamos passar um pouquinho dos 50 então, vai? Então vai passar. Não, é que a gente vê de que a observação grandiosa aí do Purim, que é o milagre do Purim, que eu comentei até que a palavra é Mofet, que seria de Yafet, que é linda, maravilhosa, é a luz, que Esther foi a luz. E aí a gente vê que Purim é puro, e a própria Bíblia diz que são sortes ou partes. Então, às vezes a gente está com uma parte que convém de você brilhar a luz, e às vezes a gente não brilha a luz. Sabe, se a gente visse quantos descendentes desses judeus viveram, e às vezes até hoje tem gente levando o evangelho através dessa mensagem desse dia, da oposição de uma mulher, de uma única mulher,
Eu não sei quantos judeus salvaram, a Bíblia não diz quantos judeus foram salvos naquele dia. Mas eu acredito que milhões, milhares até hoje vêm se salvando. Sabe, se a gente levar uma mensagem hoje, for fazer a nossa parte, que seria esse Purim, não sorte, mas a nossa parte, ou sorte seria a parte que lhe cabe. Se você fizer a sua parte, você vai se levar a fazer o Evangelho de Deus crescer por toda a eternidade. Pelo menos até a volta de Cristo, isso vai borbulhar gigantescamente. Porque às vezes a gente faz um trabalho e fica desanimado. Eu não vi o resultado, foi só aqui, levei a mensagem ali, parece que não resolveu muito. Só o dia que Deus vir. Isso cabe para cada um de nós. O dia que Deus vir, ansiosos, aguardar o novo céu e a nova terra, encontrar com Jesus e falar: Jesus, pela tua graça e tua misericórdia eu fiz a minha parte. E por isso que Jesus vai falar: bem-estar, servo bom e fiel. Entra com gozo no teu paraíso. Essa, eu acho que é a palavra que Cristo está pronto a falar para cada um de nós. Só está faltando a gente fazer a nossa parte. Verdade. Bom, nosso tempo se esgotou. Pastor, palavras finais. Olha, eu quero mais uma vez agradecer o convite de poder estar aqui, tendo essa oportunidade de compartilhar a lição. E eu encerro aqui fazendo um apelo para você que está nos assistindo, um apelo muito simples. Não importa a sua cultura, o ambiente que você vive, as dificuldades que você tem, peça sabedoria a Deus, confie nele, pense numa boa estratégia de trabalho, tenha ação, execute essa ação, que com certeza no final você vai ter um fim proveitoso. E eu encerro aqui ainda fazendo um apelo muito especial às mulheres, porque na lição de sexta-feira destaca o poder feminino. Então a gente encontra aqui em Mordecai e em Esther, dentro das suas características, essa sabedoria, o poder de Deus para usá-los como ferramentas. E vocês, mulheres, são ferramentas extremamente poderosas nas mãos de Deus, que através de sua influência, outras pessoas mais tomem uma decisão ao lado de Jesus. Obrigado, pastor. Marcos? O meu pensamento final, eu até marquei aqui na lição de sexta-feira. Só vou abrir um parênteses aqui. Eu vendo, pastor, vendo a lição dele aqui, ele coloca umas palavras em hebraico aqui. O cara é chique, tô percebendo já. Não, ele gosta. É para querer ver o que o cara quis dizer verdadeiramente, que às vezes é o problema. Ele escreve a palavra em hebraico ali. O problema da comunicação não é o que eu falo, é o que você entende. Sabe, verdade, esse é o significado real da comunicação. Talvez Deus esteja querendo comunicar com você e às vezes eu tenho o costume de procurar a palavra no original para saber verdadeiramente o que ele quis dizer na essência dessa verdade. E aí a lição de sexta-feira diz o seguinte: talvez não sejamos levados a uma situação tão crítica e saliente como o povo de Deus nos tempos de Esther. Talvez você não vai ser levado a ser rainha ou a ser rei, ser gerente de uma loja, gerente geral de um banco, vai saber, né? Não. Só Deus sabe. Mas, independente de onde você esteja, exercer a parte importante em posições mais humildes é necessário para cada um de nós. Verdade. Independente do lugar onde você esteja trabalhando, do lugar onde você esteja vivendo, do lugar onde você esteja estudando, você é luz para Cristo. Não precisa ser um grande holofote não, mas uma velinha para iluminar o caminho. É o necessário. Às vezes a gente fica tão preocupado, eu quero fazer um sermão para aquele. Não precisa fazer um sermão não. Dá um bom dia, uma boa tarde, um sorriso. Talvez isso vai fazer muita diferença, vai levar muito mais à luz do que fazer um sermão para ele. Que Deus esteja contigo, te dando sabedoria, que o Espírito Santo te deu discernimento para saber o que tem que fazer. Amém. Meu querido, a lição desse trimestre, o assunto central do trimestre é missão. Por que nós estudamos aqui Mordecai e Esther? Eles foram cooperadores dessa missão. Verdade. Se for para pensar que o texto na quinta-feira fala sobre isso, né? Com tudo o que aconteceu, Deus colocou, por trás de todo aquele pano de fundo ali, né? Tudo que acontecendo, Deus agindo, e os persas notaram essas ações divinas. Verdade. E aí tem uma frase da lição de quinta que fala assim: e muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus. Sabe, eu chego a me arrepiar quando eu li e estudei essa porção da lição, e mesmo agora aqui, que Deus maravilhoso nós temos. Mesmo que você passe por algum momento difícil, se você está determinado a ser fiel, Ele vai te usar para que você seja um grande cooperador na missão dEle. Amém. Meu querido, muito obrigado por esses momentos que passamos juntos estudando a palavra de Deus. Que Ele te abençoe e te guarde.
Até mais.